E aí, Dev? Tudo tranquilo? Tudo tranquila? Vamos aqui então para o nosso segundo vídeo dessa trilha sobre responsividade. Agora nós vamos concluir a nossa aplicação, o design da nossa aplicação, e então, ao final do vídeo, faremos uso do pacote Device Preview, que é o primeiro ponto importante sobre responsividade que veremos nessa trilha. Uma ferramenta que nos auxiliará muito a validar nossa aplicação em diversos tamanhos de dispositivos. Vamos à continuidade. Aqui em Components, dentro de Features, Produtos Presentation, eu vou criar um Dart file e vou chamá-lo de foto.dart. Eu vou começar importando o material, vou criar um stateless e vou chamá-lo de fotoproduto. Tiro o construtor e, inicialmente, nós vamos trabalhar esse container para que ele possa ter a imagem que nós queremos. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou criar uma pasta na raiz do nosso projeto chamada Assets. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma outra pasta e vou chamá-la de Images. E eu vou trazer para essa pasta uma imagem. Aqui, sem foto. É essa imagem que nós vamos trabalhar. Eu preciso registrar no PubSpec que nós vamos permitir à nossa aplicação o acesso a essa pasta. Eu vou retirar aqui todos os comentários. É a primeira vez que estamos trabalhando nesse arquivo, nesse projeto. E aqui é a área de assets que nós vamos trabalhar. Eu tiro isso daqui, eu vou tirar o comentário daqui, tirar essa última instrução, e vou dizer que nós vamos permitir o acesso à pasta assets/images. Toda a pasta. Aqui ficou mais conteúdo para baixo, mais comentários, eu vou retirar também. Pronto. Voltamos agora ao nosso componente foto. Então teremos aqui um container e vamos inicialmente colocar nossa imagem nesse container. Então eu vou colocar aqui a propriedade decoration e vou atribuir a ela um box decoration. Dentro desse box decoration nós vamos ter o shape, a forma dele. Eu vou dizer que vai ser um box shape circle, que é um círculo. Vou dar uma cor para ele. Inicialmente colors white. Vou atribuir uma border, colocar aqui border.wall com a cor colors black e uma espessura de 5 pixels. Aqui faltou uma vírgula separando o shape do color. Aqui para a image, eu vou colocar um decoration image com a propriedade image sendo um asset image que vai se referenciar a pasta assets, pasta images, arquivo sem foto.png. Já vou formatar, vai ficar fácil a leitura. Veja aí. E eu vou colocar um fit, que vai ser um boxfit.cover, ou seja, vai ser tipo uma capa envolvendo tudo. Então, a princípio, a nossa imagem é só isso daqui. Então, agora eu vou em nosso formulário, vou colocar aqui um separador para o nosso componente fotoproduto. Vou gravar e vamos ver o que renderiza em nosso emulador. Olha, esse erro ele é totalmente normal. Ele diz aqui que não consegue acessar a nossa imagem. Isso refere-se porque nós mexemos no PubSpec e colocamos um novo arquivo em nosso projeto e quando a aplicação iniciou, esse arquivo não existia, ele não conseguiu encontrar agora. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou dar continuidade aqui na execução, vou realizar um hot restart e ver se isso resolve o problema. O erro não voltou a acontecer. Nós temos aqui no emulador um círculo, não dá para a gente saber o que é ainda, né? Então deixa eu fechar aqui esse arquivo que ele abriu durante o erro e eu vou aqui em nossa foto, vou atribuir uma dimensão para o nosso container. Ver se pode ser isso, 300 de largura e 300 de altura. Vamos gravar e ver o que acontece. Olha lá, temos a nossa foto com a imagem. Faltava uma dimensão para o nosso container. A princípio, é isso que nós precisamos. Eu sei que aqui está faltando um ícone para escolher uma foto, mas nós não vamos trabalhar nesse momento funcionalidade, apenas o design da aplicação. Vamos trabalhar agora
no último componente a ser desenhado na nossa janela da aplicação, que é o botão para realizar a gravação dos dados. Lembrando que nós não veremos funcionalidades, apenas o layout nesse momento. Então aqui, na pasta Components de Presentation, eu vou criar um novo arquivo e vou chamá-lo de button.dart. Como sempre, começo importando o material e vou criar um stateless para o nosso componente e vou chamar de gravar produto button. Retiro o construtor e, substituindo o container, eu vou colocar aqui um elevated button.icon. Ele já traz para aqui o que é requerido. Para o onPressed eu vou colocar uma função vazia. Para o ícone eu vou colocar um icons save. E para o label eu vou colocar um text com a string gravar. Você já vai ver isso tudo na hora que eu salvar, ele já vai formatar para você. Então temos o elevated button com a propriedade onPressed para uma função vazia, o ícone definido com icon e o label com text. Vamos em nosso formulário invocar essa renderização. Eu vou copiar aqui esse sized box para baixo de produto foto para dar um espaço e vamos colocar aqui então o nosso gravar produto button. Vou gravar e vamos ficar atentos ao emulador. Veja lá, apareceu o botão. Só que ele apareceu com o tamanho suficiente para caber o ícone e o texto. Eu quero que esse botão ocupe toda a área disponível da largura do dispositivo. Então, para isso, a gente vai envolver o elevated button em um outro widget, que vai ser o constrained box. O constrained box gera uma área que respeita certas regras, que são as constraints. Então eu vou ter aqui como constraints para ele o uso do box constraints tag_for. Esse tag_for ele recebe dois argumentos, um para largura e um para altura. Para largura, nós vamos fazer uso aqui de um recurso que nós vamos ver muito para trabalhar a situação de responsividade, que é o uso do widget chamado Media Query. Nós vamos pegar ele para o contexto atual da nossa árvore de widgets. Vou pegar o tamanho da nossa área do dispositivo. Então, o size de Media Query retorna o tamanho da nossa área do dispositivo. E desse tamanho eu vou pegar a largura. E eu vou colocar aqui a altura em 45. Aqui eu escrevi errado height. Quando eu passo esses argumentos para constraints, por meio do tag_for, eu estou determinando que o tamanho mínimo e o tamanho máximo são esses que eu estou enviando. Então eu estou definindo o tamanho que o filho desse widget terá. Vou gravar, vamos ficar atentos ao nosso emulador. Veja lá. Ele ocupou toda a área, e como nós já temos o padding, ele está respeitando o padding também. Ficou legal, não ficou? Nós vamos trabalhar agora a implementação do objetivo deste vídeo, que era a execução da nossa aplicação com o Device Preview. Vamos então ao pacote. Eu vou acessar aqui o PubDev. Na pesquisa eu vou digitar Device Preview. Ele realiza a pesquisa e traz o resultado. Eu clico aqui no primeiro pacote que ele mostra. Aqui nós temos informações, tutoriais, tudo acerca desse pacote. Mas o que interessa para a gente nesse momento é como instalá-lo. Então eu clico aqui no Installing
E ele me diz aqui que eu devo inserir essa dependência no meu PubSpec. Depois disso, eu verifico como utilizá-lo. Isso é um padrão dos componentes. Verifique que na função main, ao executar o runapp, eu preciso instanciar o meu device preview, configurar para verificar se a versão que eu estou construindo é a release ou não, para que o componente possa ser renderizado ou não. E dentro do builder do device preview, eu chamo a aplicação em si. E na classe da aplicação, no material app, eu preciso do locale e do builder. Isso é só uma orientação oferecida pelo pubdev da página do pacote. Nós vamos verificar isso na prática. Então, o nosso primeiro passo é no PubSpec configurarmos esse componente aqui. Deixa eu só colocar esse Cupertino Arcos para cima, porque eu gosto das dependências em ordem alfabética. E aqui eu vou colocar, então, Device Preview em sua versão 0.7.4, que é o que nós vimos no início do vídeo. Vou gravar, ele vai realizar um pubget para trazer esse pacote para a nossa aplicação. Agora vem o meu arquivo main, seguindo a orientação da documentação, eu vou criar aqui um const, que o tipo dele é bool, o nome será krelease mode, vai ser falso, porque a gente está em desenvolvimento. Aqui no runapp eu vou colocar um outro widget, que vai ser o nosso device preview. Ele tem duas propriedades que a gente precisa trabalhar, uma é a enable, que vai ser a negação da nossa constante de release mode. E a outra é uma propriedade builder, que recebe o contexto e então executará a nossa aplicação. Apago isso daqui, vamos gravar para ver a formatação correta. Formatou. Eu preciso importar o device preview. Vamos ver se o ambiente traz isso para a gente. Ele não trouxe, então nós vamos importar de maneira forçada. Então aqui o import package.device preview barra device preview.dart. Vamos ver se assim ele resolve. Veja que assim ele também não resolveu, o que vai me levar a forçar o pubget. Eu vou no terminal, vou forçar um flutter clean e depois um flutter pubget. Agora sim, tudo certinho. Nós vamos executar agora a nossa aplicação. Aqui eu vou executá-la no ambiente Windows. Verifique aqui o nosso aplicativo executando no desktop do Windows, mas simulando um emulador aqui do iPhone 11. Veja que ele não está respeitando o Notch. Eu posso mudar o emulador, vir para um iPhone SE. Já temos aqui o nosso primeiro problema identificado. Ó. A altura ficou muito grande para o dispositivo. Eu posso mudar para um Android. Pegar aqui um Galaxy S20. Já se adaptou. Se eu pego um telefone pequeno, ele também não dá. E eu posso aqui trabalhar ajustes manuais em relação à largura e à altura. Tudo isso nos permite testar a aplicação em diversos ambientes, sem termos em mãos esses dispositivos. É uma excelente ferramenta. E aqui eu posso tornar visível ou não a parte do device preview. Nosso caso, nós vamos manter visível, né, que ele está rodando direto na janela, mas quando eu coloco isso daqui, ele emula os dispositivos. Será uma ferramenta de muita utilidade para nós. Chegamos ao fim desse segundo vídeo, que finalizou a primeira etapa sobre responsividade, que foi a de criação de nosso aplicativo e de utilização do pacote Device Preview
para que possamos testar o nosso aplicativo em diversos dispositivos e ir então ajustando todas as necessidades para que possamos ter uma boa responsividade de nossos aplicativos. No próximo vídeo, veremos como corrigir alguns dos problemas visualizados neste vídeo e aprenderemos bastante sobre os recursos que o Flutter oferece para trabalho com responsividade. Vamos nos hidratar e te vejo no próximo. Grande abraço! Aproveite, curta o canal, se registre nele e compartilhe com suas redes sociais. Sucesso!